O grande Kenny Rogers cantou: "Você tem que saber a hora de segurar, saber a hora de desistir, saber a hora de ir embora, saber a hora de correr." Se a Rússia tivesse um pouco de bom senso, já teria desistido tantas vezes na Ucrânia que faria até um especialista em origami ficar com inveja. Mas a Rússia continua apostando. Em Donetsk, fez uma grande aposta recentemente. Um comboio russo entrou em uma das áreas mais perigosas de Donetsk para levar suprimentos à linha de frente. A Rússia apostou que esse comboio conseguiria atravessar a rodovia infestada de drones, considerada por ela mesma uma zona proibida para seus soldados. Precisamos mesmo dizer o que aconteceu depois? Os drones FPV da Ucrânia avistaram um comboio e a Rússia perdeu sua aposta, perdendo dezenas de veículos em uma verdadeira estrada da morte. Sinceramente, não sabemos por que a Rússia fez o que fez. Já vimos o destino dos blindados russos em toda a Ucrânia. Quase 25 mil deles já foram destruídos, justamente porque são alvos fáceis para os drones FPV da Ucrânia. Em meados de julho, comandantes russos em Donetsk decidiram surpreendentemente enviar um comboio de 50 veículos ao anel viário de Donetsk. Essa estrada está longe de ser segura para a Rússia. Essa é a estrada onde a Rússia proibiu a circulação de todos os veículos de carga e de transporte militar, pois a Ucrânia tem controle de fogo ali. Ela está localizada a apenas 12 quilômetros da zona cinzenta que existe entre as cidades de Toretsk e Konstantinivka, que está bem dentro do alcance dos drones da Ucrânia, e já está assim há muito tempo. Há meses, comandantes russos sabem de uma coisa: veículos que entram no anel viário de Donetsk são destruídos. Hoje, essa destruição está ainda mais certa. A Ucrânia agora tem uma vantagem de drones FPV de 1,5 para 1 contra a Rússia em muitas regiões da linha de frente, com Donetsk certamente entre elas. Novas gerações de drones, FPV e outros tipos surgem na Ucrânia todos os meses. A Ucrânia já aprovou um recorde de 413 novos sistemas de drones somente em 2026, segundo a Aerospace Global News. Isso é um recorde e ainda estamos na metade do ano. A Forbes diz que os drones FPV da Ucrânia já atuam além da linha de frente. Alguns podem percorrer até 60 km atrás das linhas inimigas, tornando um anel viário a 12 km da linha de frente um alvo óbvio. Tudo nisso gritava aposta ruim. É como ir all-in com 7-2 de naipes diferentes no poker. A Rússia precisaria de um milagre para levar seu comboio de 50 veículos em segurança pelo anel viário de Donetsk. Milagres podem acontecer para o jogador sortudo, mas a Rússia não teve sorte. Ao avançar para a linha de frente, o inevitável aconteceu. A Ucrânia viu o 7-2 da Rússia e aumentou com um par de ases. Ou, em outras palavras, um monte de veículos russos acabou de ser destruído depois que as forças de Putin fizeram uma jogada tão monumentalmente estúpida que é difícil entender como foi aprovada em primeiro lugar. Atrás da linha de frente de Donetsk, o grupo Ivan Franco viu a Rússia fazer sua pior aposta em anos. Parte do Serviço de Segurança do Estado da Ucrânia, o grupo rastreou um comboio de caminhões, vans, carros e motos, ansioso pelo que viria. O comboio foi autorizado a viajar a partir dos arredores de Malinivka, que se tornou uma base importante para as forças russas enquanto tentam abrir uma brecha no cinturão de fortalezas de Donetsk. A Ucrânia agiu estrategicamente, deixando a Rússia cada vez mais confiante a cada avanço. Malinivka já estava quase fora de vista para a maioria dos veículos, já estavam quase fora da zona de perigo imediato, e a aposta estava prestes a dar certo. Então vieram os drones FPV. E eles destruíram todos os veículos do comboio da Rússia. Apesar da proibição de movimentação de carga e transporte militar no anel viário de Donetsk, a hashtag IFG, com mão firme e drones que vocês doaram, deteve vários infratores. O grupo Ivan Franco fez uma brincadeira no Telegram, anunciando que talvez seja o sucesso mais previsível da guerra da Ucrânia até agora. E não é como se tivéssemos que acreditar apenas na palavra desse grupo de que esse ataque insano aconteceu. Há imagens, muitas delas. O Sensor.net compartilha um vídeo. As imagens alternam entre a visão de um drone FPV enquanto ele se aproxima de um caminhão que está no comboio russo e a visão de um passageiro em um carro que está passando perto. Vemos o drone se aproximar. Depois, as imagens mostram a outra visão, onde vemos o mesmo. Vai e volta até as imagens do drone ficarem em branco. Qualquer pessoa que já assistiu imagens gravadas pelos drones FPV da Ucrânia sabe que quando a transmissão é cortada, significa que acabou de acontecer uma explosão. Isso se confirma quando o vídeo retorna à visão do passageiro, mostrando o drone ucraniano descendo e atingindo o alvo. Essa foi a história do desastre da Rússia no anel viário de Donetsk.
Diversas vezes, drones ucranianos localizaram e destruíram veículos russos, que jamais deveriam ter se arriscado. Outro vídeo, desta vez compartilhado por Shelanova Plus, mostra as consequências do massacre na mesma estrada que a Rússia tentou tomar. Vemos veículo após veículo queimado e destruído. 50 ao todo, desde ladas e quadriciclos até caminhões e até mesmo um veículo que transportava um canhão de artilharia. Parece uma cena de Mad Max. Onde quer que olhe, há outra carcaça do que foi um veículo. Não se sabe quantos soldados russos morreram no ataque ucraniano ao comboio, que nem deveria ter sido autorizado, mas isso pouco importa. A imagem do massacre dos veículos já basta para enviar um recado à Rússia. Você apostou que o anel viário de Donetsk magicamente tinha se tornado seguro? Não está, e não estará por muito tempo. Novamente, é preciso perguntar por quê. Qual possível razão a Rússia poderia ter tido para enviar um comboio inteiro para uma estrada que ela sabe que está coberta pelos drones FPV da Ucrânia? Vamos oferecer alguns palpites sobre a resposta em um momento, mas antes disso, este é o The Military Show. Se você está gostando de assistir à total humilhação da Rússia, temos muito mais disso. Inscreva-se no canal e ative o sino para ver mais vídeos sobre as decisões mais idiotas que a Rússia já tomou. No campo de batalha, informação é poder. Mas existe uma batalha que você não pode ver. Todos os dias, corretores de dados coletam, empacotam e vendem seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento. Incogni, nosso patrocinador de hoje, remove isso de centenas de bancos de dados com poucos cliques. Seu endereço residencial, número de telefone e informações familiares podem estar online agora, e você nem percebe. Isso pode levar a ligações de spam, golpes e roubo de identidade. É perigoso para você e sua família. É por isso que eu uso o Incogni. O Incogni encontra automaticamente onde suas informações pessoais estão expostas e envia solicitações de remoção em seu nome. Eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. E com o plano ilimitado, você pode ir ainda mais longe. Basta colar o link de qualquer site que esteja expondo suas informações pessoais e os especialistas em privacidade do Incogni cuidarão do resto, com remoções personalizadas. Começar leva apenas alguns minutos. E após uma única autorização, o Incogni faz todo o trabalho difícil por você. Retome o controle da sua privacidade hoje mesmo. Use nosso código Special para ganhar 60% de desconto em qualquer plano anual do Incogni. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo e comece a remover suas informações pessoais da internet. Você já sabe que informação é poder. Agora use esse poder para se proteger e retomar sua privacidade com o Incogni. Engane, o erro da Rússia em Donetsk foi realmente idiota. Não é só enviar um comboio de 50 veículos por estrada coberta por drones FPV da Ucrânia que é estúpido aqui. Mais surpreendente ainda, a Rússia tentou enviar esse comboio para a linha de frente durante o dia. Pelo menos, sob a cobertura da escuridão, esses veículos talvez tivessem alguma chance. Não muito, pois os drones FPV da Ucrânia rastreiam veículos no escuro, mas já seria alguma coisa. Talvez alguns sobrevivessem ao massacre. A Rússia enviou seus soldados para uma missão suicida, e o motivo parece simples: desespero. Já citamos Toretsk e Konstantinivka antes. A explicação mais provável para a aposta da Rússia é o desespero para enviar tropas e suprimentos às frentes próximas dessas cidades. Esta última em particular fica na ponta sul do cinturão de fortalezas que a Rússia precisa derrubar se quiser tomar Donetsk e, por extensão, a região de Donbass, que Putin valoriza tanto. As cidades gêmeas Sloviansk e Kramatorsk ficam ao norte de Konstantinivka, sendo Kramatorsk a apenas 22 quilômetros de distância. Nossa análise inicial foi que a Rússia achou necessário enviar mais tropas e suprimentos para reforçar uma ou ambas as frentes para futuros ataques. A Rússia pode ter apostado nisso para tentar salvar parte de seus soldados. Mencionamos anteriormente que dirigir em qualquer lugar próximo às zonas mortais, cada vez mais infestadas de drones, geralmente é uma sentença de morte. Veículos são alvos fáceis, por isso a Rússia adotou a estratégia de infiltração, com soldados atravessando zonas mortais a pé. Perigoso sim, mas soldados são menores que veículos e mais difíceis de detectar. Podem ainda se esconder em trincheiras e bunkers, evitando drones ucranianos. O problema da Rússia é que uma estratégia de infiltração que funcionava em 2025, quando as zonas mortais tinham menos de uma dúzia de quilômetros de profundidade, está se tornando inviável em 2026.
Segundo o Business Insider, o ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, afirma que soldados russos precisam marchar cerca de 30 quilômetros com todo o equipamento de combate até a linha de frente, devido à ampliação das zonas mortais. Muitos são destruídos por drones antes do combate, enfraquecendo os ataques russos na linha de frente, muito mais fracos do que Putin precisa. Daí o desespero. E o motivo da aposta ridícula da Rússia. A outra possibilidade sobre a catástrofe do comboio da Rússia. Poupar os soldados de uma longa e perigosa marcha até a linha de frente pode ter sido a ideia, mas a Rússia já demonstrou não se importar com quantos chegam, desde que alguns alcancem o destino. Enviar veículos envolve risco financeiro, algo mais valioso para Putin que a vida de seus bucha de canhão. Talvez a Rússia estivesse se preparando para algo que não fazia há tempos, um ataque mecanizado contra a posição ucraniana. Talvez você se pergunte por que tantos carros comuns estavam no comboio, se a Rússia se preparava para um ataque. Na verdade, isso não surpreende. Além das grandes perdas de blindados já citadas, há registros de que a Rússia usa veículos civis em ataques a posições ucranianas desde março de 2025. Naquela época, os carros e veículos todo-terreno vistos no comboio do anel viário de Donetsk correspondia a cerca de 70% das perdas russas, segundo a Forbes. Para a Rússia, qualquer coisa com rodas pode ser usada em ataques. Não podemos descartar que a Rússia pretendia usar os 50 veículos destruídos pela Ucrânia em um ataque a Toretsk ou Konstantinivka. Ataques como esse são o modus operandi de uma nação com falta de equipamentos. Mesmo assim, nada muda um fato simples. O que a Rússia fez foi muito estúpido. E não é só estúpido pela clara vantagem da Ucrânia com drones FPV. Dezenas e muitas vezes centenas de quilômetros além da linha de frente, agora estamos vendo uma nova geração de drones de ataque de médio alcance ucranianos obtendo resultados contra comboios russos. Com o avanço dos drones FPV, as zonas letais na linha de frente aumentam para até 50 quilômetros, enquanto a área onde a Ucrânia pode atingir veículos russos chega a 200 ou 300 quilômetros de profundidade. Os números comprovam isso. Em uma postagem no X, o analista militar Clement Molan destaca que a Ucrânia atingiu 240 caminhões e veículos russos durante a primeira semana de julho, o que equivale a 34 ataques por dia. Isso representa um aumento significativo em relação ao já impressionante mês de junho, quando a Ucrânia destruiu 586 veículos com uma média diária de 19,5. E está bem à frente da Ucrânia no início do ano, quando sua média diária só passou de 1 em abril. Quantos sinais a Rússia precisava para perceber que faria uma aposta ruim no anel viário de Donetsk? Enviar um comboio por essa estrada no início de 2026 já seria arriscado, principalmente quando os veículos ficaram ao alcance dos drones FPV da Ucrânia. Inclua drones de ataque de médio alcance e temos o que vimos: um massacre de metal incapaz de chegar ao destino que a Rússia queria após ser detectado. Restam duas perguntas. O que a Rússia pode fazer para aumentar suas chances em Donetsk no futuro? E falando sobre Donetsk, o que esse fracasso humilhante, junto com tudo o que está acontecendo na região, significa para os objetivos de Putin de reivindicar o Donbass? Vamos começar com a primeira pergunta, porque a Rússia já está tentando tomar medidas para proteger seus veículos contra os drones da Ucrânia. Aparentemente, essas medidas não incluem dirigir à noite. Isso seria sensato demais. Segundo o Euromaidan Press, as gaiolas antidrones usadas em tanques russos agora também são instaladas em caminhões. Muitos comboios também são acompanhados por equipes de defesa armadas com metralhadoras, que supostamente devem derrubar drones do céu. Nenhuma das abordagens está funcionando. Equipes de defesa só funcionam se forem precisas, o que é difícil em veículos em movimento, e ainda podem ser eliminadas pelos próprios drones que tentam detectar. Quanto às grades, elas trazem as mesmas desvantagens para os caminhões que trazem para os tanques. Há um preço alto a pagar, já que a velocidade diminui conforme mais peso é adicionado. Caminhão com grade de proteção é mais protegido, porém mais lento e fácil de atingir. De fato, a Ucrânia está agravando os problemas dos comboios da Rússia, porque agora consegue lançar mais drones do que nunca antes. Drones com IA já estão no campo de batalha, alguns custando só $6.000 cada. Quando eles são apoiados por quadricópteros FPV, que custam cerca de $500 cada, fica fácil entender como a Ucrânia pode lançar esses tipos de enxames, que conseguem superar facilmente as defesas aéreas móveis,
e depois romper as gaiolas instaladas em alguns veículos que a Rússia quer proteger. Qualquer dúvida sobre a superioridade da Ucrânia em drones, tanto em número quanto em eficácia de ataque, é dissipada por relatório de 17 de julho no Kiev Independent, mostrando que unidades de drones da Ucrânia atingiram mais de 1 milhão de alvos no primeiro semestre de 2026. No mesmo período, a Ucrânia praticamente dobrou sua quantidade mensal de ataques, já que realizou impressionantes 105.800 ataques com drones em janeiro, número que subiu para 200.218 ataques em junho. O volume é essencial para a Ucrânia agora. Esses números mostram que a Rússia terá que esperar muito se quiser que os ataques de drones da Ucrânia diminuam. Não vai. 1 milhão de alvos no primeiro semestre de 2026. Aprenda essa lição. 50 veículos enviados em missão suicida ao anel viário de Donetsk também aprenderam isso. E falando sobre Donetsk, a Rússia não está se saindo bem lá, o que explica o desespero por trás do comboio. No final de junho, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, revelou que Putin havia estabelecido um prazo para a queda de Donetsk. Novamente, o 15º, segundo Zelensky, desde a invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia. Putin agora quer que as forças russas capturem Donetsk até o fim de dezembro, mas isso parece impossível, já que grande parte das fortificações ainda resiste. A Ucrânia tem controle de fogo sobre as zonas cinzentas e as áreas ocupadas, levando à destruição de comboios inteiros. Zelensky chama o novo prazo de sinal do delírio de Putin, e está certo. Putin exige Donetsk até o fim de dezembro, mas suas tropas são dizimadas na região. Em relatório de 14 de julho, a Emácias Ukraine informou que Oleksandr Syrskyi, comandante das Forças Armadas da Ucrânia, diz que a Rússia perde mais de 400 soldados por quilômetro quadrado conquistado em Donetsk. Um cálculo rápido indica que a Rússia teria que sacrificar cerca de 2,4 milhões de soldados para conquistar os cerca de 6 mil quilômetros quadrados de Donetsk ainda controlados pela Ucrânia. Não é de se admirar que a Rússia esteja ficando tão desesperada, a ponto de enviar comboios facilmente rastreáveis por um anel viário que seus próprios comandantes proibiram de usar. Ela precisa de soldados na linha de frente, não morrendo na retaguarda, para ter chance de conquistar Donetsk. Mas talvez o maior insulto e a prova mais clara de que o prazo de Putin para Donetsk é absurdo venha do Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW. O ISW publica diariamente um relatório sobre a ofensiva russa na Ucrânia. Esses relatórios frequentemente incluem estimativas de quando a Rússia irá capturar territórios importantes, como a região de Donetsk. O ISW divulgou mais um desses relatórios em 14 de maio, onde revelou que um dos mais precisos previsores do mundo não consegue mais prever o futuro da Rússia em Donetsk. O ISW não está mais disposto a prever quando as forças russas poderiam tomar Donetsk, incluindo o cinturão fortificado. Como a taxa de avanço das forças russas diminuiu e o terreno controlado pela Ucrânia em Donetsk é desafiador, não está claro se a Rússia é capaz de tomar esse território, disse o ISW, em uma dura crítica ao fracasso total das forças russas em fazer o que Putin precisa que elas façam em Donetsk. Sobre a reação da Rússia, o que você esperava? A Rússia não reconheceu a perda de 50 veículos no anel viário de Donetsk. Em vez disso, ela reafirmou que está avançando muito em Donetsk. Em 15 de julho, o National Interest informou que a Rússia agora afirma ter capturado Konstantinivka. A declaração é do chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, conhecido por dizer que áreas foram capturadas quando, na verdade, apenas alguns soldados russos se infiltraram. O Ministério da Defesa do Reino Unido nega categoricamente a afirmação, dizendo que a Rússia ocupa no máximo metade da área urbana de Konstantinivka. A cidade ainda está longe de ficar totalmente sob controle russo. Apesar disso, a notícia dessa suposta vitória cai como mel aos ouvidos de Putin, que prefere acreditar em seu mundo de fantasia, onde conquistar Donetsk até dezembro parece possível. Um comboio de veículos avariados no anel viário de Donetsk ilustra o motivo. Putin talvez nunca saiba que esse comboio foi destruído, pois está distante do que ocorre em Donetsk, cercado de bajuladores como Gerasimov, que só dizem o que ele quer ouvir. A Ucrânia não vai se importar, pois acabou de conquistar grande vitória que enfraqueceu qualquer ofensiva russa em Donetsk. O anel viário virou um cemitério, e se o comando russo for inteligente, não repetirá esse erro tão cedo. Mas quem estamos tentando enganar? Junte-se a nós amanhã, quando relatarmos outra aposta estúpida feita pela Rússia. Estamos só meio brincando. Os drones ucranianos viajam tão longe e veem tanto que a Rússia não conseguirá esconder comboios inteiros em 2026. A Rússia já deveria saber. Poucos dias antes dessa notícia, soubemos que a Ucrânia descobriu um depósito secreto de combustível em uma fábrica de cimento em Donetsk.
A Ucrânia localizou o depósito e iniciou a Operação Inferno contra ele. Descubra o que aconteceu assistindo ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para acompanhar mais erros desastrosos da Rússia em sua invasão fracassada da Ucrânia. Obrigado por assistir.